Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Márcia de Lorenzo, da Escola Técnica de Saúde da UFPB. Ministro aulas no curso técnico em enfermagem, entre as disciplinas, a disciplina de enfermagem em emergência. E hoje a nossa aula é sobre trauma musculoesquelético. Já peço de início que você entre no meu canal e se inscreva, ativando o sininho. Fico muito grata. Então, vamos começar a nossa apresentação. Deixa eu ver. Ok. Espero que vocês estejam vendo. Trauma musculoesquelético. Essa aula foi retirada do PHTLS, 8ª edição, tá? Então, todo o conteúdo dela está lá no livro, e as imagens foram retiradas do Google Imagens. Bom, traumas musculoesqueléticos são lesões traumáticas que envolvem ligamentos, tendões, músculos, ossos e articulações. Raramente apresentam uma condição de risco à vida imediato. Podem ser fatais quando geram grandes hemorragias internas ou externas. Então, assim, visualmente, os traumas musculoesqueléticos podem ser bem feios. Mas apesar do drama que a cena impõe, né, risco de vida só existe realmente se houver uma hemorragia grande associada. Tá? Para a gente começar falando, né, dos traumas musculoesqueléticos, é bom primeiro a gente fazer uma breve revisão sobre a anatomia e fisiologia do corpo humano em relação ao sistema musculoesquelético. Então, aqui nós temos imagens, né, do esqueleto humano. No adulto, são cerca de 206 ossos, tá? Como exemplos de ossos, né, nós temos ossos longos, o fêmur, a una, húmero, rádio, tíbia, fíbula. Ossos curtos, metacarpos, são os da mão, metatarsos, do pé, as falanges, são os dedos. Ossos chatos, o externo, as costelas, as escápulas. Ossos suturais, cujas articulações são suturas ósseas, né? São os ossos do crânio, por exemplo. Ossos irregulares são as vértebras. Ossos sesamoides, que ficam no interior dos tendões, como exemplo de um osso sesamoide, a patela. Ainda é necessário dizer que o esqueleto ele está dividido didaticamente em dois, né? O esqueleto axial, que é composto pelo crânio, a coluna vertebral, externo, arcos costais e o osso sacro. Na imagem ao lado aí, é a parte azul da figura. O esqueleto apendicular, que são as extremidades superiores, inferiores, a cintura escapular, que compõe o ombro, e a pelve, que compõe a bacia. São cerca de 650 músculos, considerando musculatura esquelética, músculos lisos e o músculo cardíaco, o miocárdio. Né? Lembrando que musculatura lisa, musculatura esquelética e musculatura cardíaca, elas funcionam de forma distinta, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos abordar a musculatura esquelética. A musculatura esquelética é aquela de movimentação voluntária, que a gente controla, tá? De acordo com a nossa vontade. E que está responsável pelo movimento do corpo, tá? Então, temos vários tipos de músculos. Existem músculos grandes, músculos longos, músculos curtos, bem pequenos. São vários. Outras estruturas que vale a pena lembrar são os ligamentos. O que são ligamentos? São uma faixa de tecido rígido e fibroso que conecta um osso ao outro.
Sua função é manter as articulações unidas. Na imagem aqui, a gente vê os ligamentos do joelho. E na ampliação, a ruptura do ligamento do joelho. É importante você entender o conceito de ligamento para não confundir ligamento com tendão. O ligamento liga um osso a outro osso, tá? Os tendões. Tendões são faixas de tecido rígido, inelástico e fibroso que conectam músculo aos ossos, tá? São a parte branca na extremidade de um músculo que o conecta diretamente ao osso que ele movimenta. Então, o tendão, ele está entre o músculo e o osso. E o ligamento está entre o osso e outro osso. Tá? Tendão é a cordinha que vai movimentar o osso quando o músculo contrair. Falando agora sobre as lesões musculoesqueléticas, agora que já revisamos um pouco da anatomia, a primeira coisa que a gente tem que falar é em relação à avaliação dessa vítima de trauma musculoesquelético. A avaliação, ela primária, né, dessa vítima, ela tem como objetivo identificar e tratar lesões que ofereçam risco de vida. Deve-se avaliar a cinemática que criou as lesões evidentes, como o acidente aconteceu, pois essa cinemática pode apontar para a presença de lesões ocultas. Então, apesar do drama que é você visualizar uma lesão musculoesquelética, é importante manter o foco no XABCDE do trauma pré-hospitalar, tá? Vocês já aprenderam em aulas anteriores. Então, apesar da dramaticidade da cena, é preciso manter o foco no XABCDE, porque é mais importante salvar a vida da pessoa do que salvar o membro. E procurar saber a cinemática, como foi que aquele acidente aconteceu, porque isso pode te dar pistas de onde pode estar ocorrendo problemas com essa pessoa. Na avaliação primária, se deve garantir a segurança da cena, analisar a situação, identificar e tratar quadros de risco à vida imediatos, seguindo as etapas do XABCDE, onde o X é tratar a exsanguinação, o A, manter vias aéreas, né, com proteção da coluna cervical, o B, providenciar respiração e ventilação, C, controle, circulação com controle de hemorragia, e D, avaliação da incapacidade do estado neurológico, e E, exposição com controle do ambiente. Feito isso, parte-se para a avaliação secundária. Nessa avaliação secundária, você vai avaliar as extremidades. Lembre-se que estamos falando apenas do trauma musculoesquelético. A avaliação secundária, ela tem todo um roteiro a ser seguida. Então, eu vou focar apenas na parte que fala de quando se chega às extremidades. Durante a avaliação secundária, ao avaliar as extremidades, retirar toda a roupa, investigar a cinemática do trauma, perguntar à pessoa em relação à dor, fraqueza ou sensibilidade anormal nas extremidades, nos ossos e articulações, procurar por deformidades que possam representar fraturas ou luxações, através da visualização e da palpação. Às vezes uma fratura ou uma luxação, ela é visivelmente identificável, porque ela muda a anatomia, o formato anatômico do membro, braço ou perna. Então, visivelmente ali você já identifica. Às vezes não é tão fácil, é necessário palpar. Mas quando a gente fala palpar, a gente fala palpar suavemente, porque uma fratura e uma luxação dói muito, e a pessoa não aguenta uma palpação profunda, não. Então, é mais como se você estivesse passando a mão sobre a superfície do membro, para tentar identificar ali uma deformidade ou uma crepitação. O que é crepitação? Crepitação é você sentir os fragmentos ósseos por baixo da pele.
Você passa a mão na pele e sente que aquela estrutura ali, ela está deformada. Então, é como se você sentisse, a sensação é de quem está estourando plástico bolha. Mais ou menos uma sensação parecida com isso aí. Deve-se procurar lesões visíveis de tecidos moles. Como é que são essas... Um minutinho. Procurar lesões visíveis de tecidos moles, como edema, lacerações, que são os rasgões, né, na pele, abrasões, que são aqueles arranhões extensos, característicos de quedas de moto, por exemplo, hematomas, alterações na cor da pele, se a pele ficou mais pálida, se ficou mais cianótica, se ficou mais fria, e procurar por ferimentos. Deve-se avaliar a perfusão das extremidades pela palpação dos pulsos distais e pelo tempo de enchimento capilar. Então, sempre que você vê um membro lesionado, procure ver distalmente. Por exemplo, você acha que o problema foi no fêmur, a fratura, né? Veja como está a palpação dos pulsos do pé, porque é importante saber se o sangue está chegando até o pé, se a circulação está chegando até lá. E veja o tempo de enchimento capilar. Como é que a gente vê o tempo de enchimento capilar? Apertando a extremidade dos dedos. Você aperta e solta. Quando você solta, é para o sangue voltar rapidinho. Mas se o sangue não volta rapidinho, é porque o tempo de enchimento capilar está lento. Deve-se também avaliar funções motora e sensitiva das extremidades. Pedir para que a pessoa levemente movimente, por exemplo, os dedos, tá, do pé ou da mão que está fraturada, ou ver se ela consegue, se ela percebe você passando a mão ali na extremidade da perna ou do braço dela. Isso é importante para a gente saber o quão atingido ou o quão preservada está a função neuromotora daquele membro, tá? Que está afetado. Bom, de um modo geral, o socorrista deve tratar cada lesão musculoesquelética dolorosa como uma possível fratura ou luxação e imobilizar a região para limitar a possibilidade de ocorrência de nova lesão, permitir mais conforto e reduzir a dor. Então, num atendimento pré-hospitalar, em meio de rua, você está ali para prestar um socorro imediato. Não tem recurso visual, por exemplo, raio-x. Então, o seu julgamento ele tem que ser muito rápido e muito prático. Por isso, tratar cada lesão musculoesquelética com dor como se fosse uma fratura. Por isso, ou uma luxação, né? Por isso que muitas vezes vocês vão ver chegar nas emergências um paciente vítima de um acidente, muito enfaixado, membros inferiores, superiores, braço, perna, totalmente enfaixado, e quando o médico começa a fazer ali a avaliação secundária dentro do hospital, ele começa a desenfaixar e você vai vendo que, bom, aqui só arranhou, não quebrou. Aqui também arranhou, mas não quebrou. Né? Mas por que enfaixou? Enfaixou porque na cena, na hora do atendimento pré-hospitalar, não tem como saber. Então, na dúvida, na suspeita, é preciso imobilizar os membros, tá? Porque imobilizar permite mais conforto, reduz a dor que a pessoa está sentindo e impede ou limita, pelo menos, a ocorrência de uma nova lesão. Gente, um osso quebrado, ele é uma ponta afiada que fica solta dentro daquele membro ali. Então, essa ponta afiada, se ela não for imobilizada, ela continua cortando por dentro. É uma ponta de osso afiada. Por isso que tem que imobilizar, para que ela não faça um trauma maior do que o que já existe. Não importa o quão simples ou grave pareça a lesão, é a quantidade de sangue perdido e a taxa dessa perda que determinará se o paciente será capaz de compensar a perda de sangue ou se ele entrará em choque. Então,
Isso significa que não devemos menosprezar lesões que aparentem ser pequenas ou não importantes. O que você tem que considerar é o tamanho da hemorragia, é o volume dessa hemorragia, tá? E a rapidez com que se perde esse sangue, porque essa perda de sangue é quem vai levar o paciente a entrar em estado de choque hipovolêmico. Desculpa. Nós estamos tratando aqui das hemorragias, né, que são uma das complicações dos traumas músculo-esqueléticos. As hemorragias podem ser externas. A hemorragia externa é aquela que a gente visualiza. Em casos de hemorragias externas, deve-se fazer o controle delas. Esse controle é feito através da aplicação direta sobre o ferimento da pressão da sua mão, tá? Que seria comprimir diretamente essa hemorragia com a mão, com o auxílio de uma gase, ou fazer um curativo compressivo, tá? A gente tem ambos aí na imagem, ou ainda fazer um torniquete, tá? Eu trouxe uma imagem de um método bem artesanal de fazer um torniquete, aí, bem antigo também, mas tem uma imagem de um torniquete mais moderno, tá? O uso de torniquete já foi considerado um tabu, mas agora é padrão no tratamento pré-hospitalar de lesões de extremidade com hemorragia potencialmente fatal. Sua aplicação imediata comprovadamente aumenta a sobrevida das vítimas. E uma coisa importante em relação aos torniquetes é registrar e informar o horário em que ele foi instalado. Essa mudança em relação aos torniquetes, que antigamente realmente eram condenáveis, né? Ela ocorreu principalmente através da observação do comportamento de soldados durante a guerra do Iraque, dos Estados Unidos com o Iraque, né? Então, é como diz a música, né? Uma guerra sempre avança tecnologia. Eles foram vendo lá nos campos de batalha que a sobrevida dos soldados vítimas de traumas de extremidades aumentava muito quando era aplicado um torniquete, o pessoal era treinado e aplicava o torniquete nos colegas e conseguia levar esses colegas até o atendimento médico, tá? Evitando assim uma grande hemorragia. Então, os torniquetes estão aí de volta e existem eles industrializados, como vocês estão vendo aí. Bom, as hemorragias podem ser internas. No caso de uma hemorragia interna no membro, vai se perceber um edema progressivo de uma extremidade, ou sua frieza, palidez e ausência de pulso, né? Isso pode indicar uma hemorragia interna. Essas hemorragias internas, elas estão mais associadas a fraturas de fêmur e fratura de pelve, e hemorragia em fratura de fêmur e fratura de pelve são casos considerados graves, tá? Precisa, sim, de socorro urgente. Vamos falar um pouco sobre fraturas. Fraturas são lacerações das estruturas que dão suporte a uma articulação, ligamentos, fraturas ósseas e grandes lesões musculares ou tendinhas. Então, aqui nessa imagem de raio-x, a gente tem várias imagens de fraturas. Olha aqui uma fratura de fêmur. Isso aqui que vocês estão vendo, essa coisa oval, é a tala de imobilização. A gente vai falar dela já já. Aqui uma fratura no braço, uma fratura também aqui já perto da mão, fratura de braço, fratura de falange, fratura aqui de cotovelo, braço, tá? Uma fratura fechada é quando se tem um osso quebrado sem perda da integridade da pele. Os sinais são dor, muita dor, sensibilidade, deformidade, hematomas, edema, crepitação,
Pulsos, cor da pele e função motora, nesses casos, devem ser avaliados distalmente ao local suspeito da fratura. Então, aí na imagem, por exemplo, a gente vê que o garotinho quebrou o osso da perna, né? E qual é o pulso que tem que ser avaliado? É o pulso do pé, para saber se essa fratura rompeu internamente algum vaso que tenha prejudicado a circulação do membro, ok? Já a fratura exposta, ela ocorre quando o osso é quebrado e há perda da integridade da pele, tá? Todo ferimento aberto, próximo a uma possível fratura, precisa ser considerado como uma fratura exposta e tratado como tal. Eu trouxe duas imagens de fraturas expostas, justamente para a gente discutir um pouquinho sobre as diferenças. Na primeira imagem, a primeira imagem é bem dramática, né? Estão aí ambos os ossos da perna quebrados e expostos, tá? Mas na outra imagem também tem uma fratura exposta, só que a exposição do osso é bem menor, ok? Toda vez que você vê uma deformidade indicando fratura e perto dessa deformidade uma ferida, é preciso, mesmo que você não esteja vendo o osso, é preciso considerar que ali é uma fratura exposta. Então, todo ferimento aberto, próximo a uma possível fratura, precisa ser considerado como uma fratura exposta e tratado como tal. O tratamento pré-hospitalar das fraturas compreende, basicamente, o controle da hemorragia, o tratamento do choque, que nesse caso é o tratamento da prevenção do choque hipovolêmico, tá? Ou o tratamento dele, se ele estiver instalado, e a imobilização. Imobilização do membro fraturado. Existem aspectos relevantes que a gente precisa falar sobre as imobilizações. Ui, perdão. Bom, se um osso estiver fraturado, a imobilização do osso reduzirá o potencial de novas lesões e a dor. O movimento das extremidades pontiagudas do osso fraturado pode lesionar vasos sanguíneos, resultando em hemorragia interna e externa. Além disso, fraturas podem lesionar o tecido muscular e os nervos. Esse texto está na apostila de vocês, tá certo, gente? E esse texto explica um pouco por que se deve imobilizar as fraturas, sejam elas externas ou não, tá? Porque imobilizar dá mais conforto, diminui a dor e impede o agravamento da lesão, porque o osso ele fica imobilizado. Se esse osso ficar solto durante um transporte de ambulância, por exemplo, ele fica balançando dentro da perna e ele continua lesando ali os tecidos, porque é uma ponta afiada, cortando, balançando e machucando, tá? Uma extremidade lesionada deve ser movida o menos possível, tanto durante a avaliação secundária, como durante a aplicação da imobilização. Antes da aplicação da tala, a extremidade lesionada deve ser recolocada em sua posição anatômica normal, como você está vendo aí na imagem, tá? Então, tenta-se sim reposicionar um membro deformado, como é o caso da perna dessa moça, tentar deixá-lo na posição normal. Mas isso, gente, é uma coisa muito sutil, tá? Você vai ser muito delicado quando você for fazer isso, porque é muito doloroso. E às vezes a pessoa não aguenta muita manipulação. Então, essa manipulação deve ser pouca, tá? O que o paciente aguentar em relação à dor, você não deve focar e insistir muito nisso. A melhor posição que você encontrar próxima da posição anatômica é nela que você vai fazer a imobilização do membro,
tá? E sempre lembrar a pessoa que essa imobilização vai ajudá-la a sentir menos dor, tá? Melhorar a circulação, porque descomprime artérias, descomprime nervos que possam estar comprimidos ali pela má posição, tá? Melhora até o funcionamento, também diminui as hemorragias. Se por acaso a imobilização tiver que ser feita numa fratura exposta, como essa perna que a gente está vendo aí, que está bem exposta, inicialmente você deve lavar essa área exposta com água estéril ou soro fisiológico, tirar o grosso da sujeira, porque muitas vezes vem areia, asfalto, capim, o que tiver no chão, né? Na hora do acidente, tá lá grudado na ferida. Então, você vai remover para tirar o grosso, tá? Não te preocupe em estar tá tirando coisa pequena, detalhe. Não vai ficar cutucando a perna para tirar coisa pequena. Essas outras coisas menores vão sair lá no bloco cirúrgico quando o paciente for operar, tá? Então, joga um soro fisiológico para tirar o grosso. Não se deve preocupar se as extremidades ósseas se retraírem para dentro da pele durante a manipulação, visto que fraturas expostas exigem limpeza e desbridamento em centro cirúrgico. No entanto, o fato de que o osso estava exposto antes da redução é uma informação importante que deve ser relatada durante a passagem de caso na unidade de destino. Então, o que ele está dizendo aqui é que nesse reposicionamento, lógico que não numa ferida tão grande, mas numa ferida menor, o osso pode sumir. Aparentemente, na hora do acidente, ele estava visível, mas você reposicionou e fez a imobilização e o osso entrou, sumiu. Essa informação tem que ser passada na hora que o caso for passado lá no hospital, na emergência, tá? Porque o médico precisa saber que se trata de uma fratura exposta. Não devem ser feitas mais do que 2 tentativas de retomar uma extremidade à posição normal. E se não houver êxito, a extremidade deve ser imobilizada da maneira que estiver, certo? E aqui eu trouxe alguns exemplos de umas talas de imobilização, tá? Então, gente, essa imobilização, ela é a colocação do membro fraturado o mais perto possível da posição anatômica, o enfaixamento desse membro para fins de transporte, tá? Agora, ajuda também, porque diminui a dor, melhora a circulação, previne a piora, o agravamento da lesão, tá? Você consegue também restabelecer um pouco, por exemplo, reposiciona ali os nervos, né? Restabelece um pouco a função, tá? Mas é uma coisa temporária. Então, essa imobilização, ela existe em vários produtos no mercado, eu trouxe alguns aqui. Tem essas talas de EVA, que tem arames por dentro, tá? Não é só EVA. A tala precisa ser durinha. Tem essa primeira. Tem essa segunda, que também é EVA e arame por dentro, mas tem velcro por fora, já para ajudar na fixação. Tem essas talas aqui que são de papelão descartáveis. As de EVA não são descartáveis, elas são laváveis, tá? Então, o SAMU deixa o paciente lá com a tala e fica aguardando que a tala seja devolvida para poder voltar para a base. Isso é ruim, porque demora muito, aumenta muito o tempo de atendimento. Nas talas de papelão descartáveis, você deixa o paciente lá e não tem que esperar pela devolução da tala, porque ela vai para o lixo. Tá? Tem outras formas de talas também. Aqui a gente está vendo uma cinta pélvica, que é para fazer imobilização em casos de trauma de pelve. Temos essa outra tala aqui, que é uma tala mais bem elaborada, né? Ela, é como se ela envolvesse a perna, três quartos da perna ficam bem envolvidos por ela. O objetivo principal da imobilização com talas é evitar o movimento da parte do corpo fraturada. Para imobilizar com eficácia um osso longo, em uma extremidade, o membro todo deve ser imobilizado. Para isso, o local da lesão deve ser sustentado manualmente
enquanto a articulação e o osso acima, proximais, e a articulação e o osso abaixo do local da lesão são imobilizados. As técnicas de imobilização acabam por limitar uma nova inspeção da extremidade, e por isso uma avaliação detalhada deve ser feita antes da imobilização. Então, por exemplo, se uma fratura é nos ossos da perna, tá? É a perna inteira que vai ser imobilizada, não apenas a área que está fraturada. Mobiliza-se a perna inteira. Isso porque tem que evitar o máximo de movimentação desse membro. Uma coisa que deve ser feita antes da imobilização é uma avaliação bem feita de como estão as condições desse membro antes de ser imobilizado. Porque depois que você imobilizar, você vai ter enfaixado muito ele. E vai ficar difícil de ver as hemorragias externas, pode ficar difícil de ver a perfusão distal, o pulso, a coloração do membro. Então, antes, faça uma boa avaliação visual disso aí, tá? Faça um bom curativo compressivo, e aí você faz a imobilização, sabendo que vai levar um tempo para você poder visualizar novamente esse membro, uma vez ele tendo sido enfaixado. Na apostila, eu trago 4 pontos importantes sobre a aplicação de qualquer tipo de tala. Então, qualquer que seja o tipo de tala, é importante acolchoar talas rígidas para evitar o movimento da extremidade em seu interior. Isso melhora o conforto e evita úlceras de pressão. Então, usa-se algodão ortopédico ou algodão comum mesmo, tá? Para fazer esse acolchoamento. Por exemplo, aqui nessa tala de papelão, não pode ser só a tala de papelão, porque fica o bracinho solto. Se for um bracinho fininho, fica solto dentro dessa tala. É preciso acolchoar a tala e aí acomodar o membro nela, tá? Senão o membro vai ficar solto para lá e para cá. Lembrar de retirar joias e relógios, porque o edema do membro afetado ele vai progredir e pode ficar mais difícil depois a retirada de alianças, relógios, pulseiras, tornozeleiras. Então, tira logo. Deixa eu ver. Tá. Ok. Sobre talas era isso, tá? Mas depois vocês vão dar uma lida cuidadosa na apostila e vão ver com mais detalhes o que é que tem lá. Vamos falar um pouco de outra situação séria dos traumatismos musculoesqueléticos, que são as luxações. Luxação é a separação de 2 ossos na sua articulação, resultante de uma ruptura significativa nos ligamentos, que normalmente dão suporte e estabilidade à articulação. Então, a luxação, a grosso modo, luxar, é separar os ossos em uma articulação. Não é quebrar o osso, não é. É separar a articulação. Uma luxação produz uma área de instabilidade, tá? Que precisa ser protegida, assim como uma fratura. Uma luxação pode ser muito dolorosa e, clinicamente, pode ser difícil distinguir uma luxação de uma fratura. E pode haver associação entre as duas também, a presença das duas juntas, uma fratura com luxação, tá? Então, nessa primeira imagem aqui, é bem didáticozinho o que é uma luxação. Aqui, ó, cotovelo normal e a luxação de cotovelo, separação dos ossos de uma articulação. Aqui no raio-x, a gente vê a luxação de cotovelo também, separação da articulação do cotovelo. Agora, isso porque estamos vendo através de um raio-x. Visualmente, pode não ser tão fácil de você identificar a olho nu que aquilo ali se trata de uma luxação. É importante, por isso, e também porque dói muito, e também porque precisa proteger esse membro que agora está solto, está instável, é importante fazer a imobilização nas possíveis luxações.
Indivíduos que já tiveram luxações têm ligamentos mais elásticos que o normal, mais frouxos, e podem estar sujeitos a luxações mais frequentes, a menos que o problema seja corrigido cirurgicamente. Então, acontece, às vezes, a pessoa é jogador, jogador tem esportes são bem violentos, né? O pessoal bate ombro com ombro, e acontece desses atletas terem luxações de ombro. Então, é como se acaba ficando a articulação frouxa. E é fácil, por qualquer coisa, o ombro perder a posição anatômica e luxar, tá? Então, quem já teve uma luxação e não corrigiu isso através de cirurgia, pode ficar tendo recorrência nessa luxação, justamente porque é como se houvesse uma frouxidão ligamentar. Como a gente vê aí na imagem do rapaz, né, super jovem, provavelmente um atleta, mas o ombro luxado. Se eu não me engano, aquelas imagens de esporte de futebol americano são bem ilustrativas disso aí, porque eles batem ombro com ombro no jogo. Uma outra imagem de luxação de ombro aqui a gente vê. Via de regra, as luxações devem ser imobilizadas com tala na posição em que forem encontradas. Uma coisa que pode lhe ajudar a diferenciar é que na luxação, a deformidade vai acontecer na área da articulação. E na fratura pode acontecer no meio do osso, né? Então, imobilizar as luxações na posição em que foram encontrados. O pessoal tem uma história de, vamos colocar o osso no lugar para poder levar ele no médico. Não faça isso, porque a dor é absurda. Isso até vai ser feito pelo médico lá, mas vai ser feito sob analgesia, tá? Ou pelo menos deve ser feito sob analgesia. Deve-se avaliar e documentar o membro afetado, observar a presença de pulso, movimentos e sensações e cor do membro antes e depois da imobilização. Caso disponha, né, usar gelo e compressas frias podem ajudar a reduzir a dor, além da analgesia. É claro que a gente não está falando, mas no atendimento pré-hospitalar, o médico vai junto, e junto a todos esses cuidados vai ter a medicação do paciente, né? Um analgésico forte para as fraturas e luxações, porque não é qualquer dor, é muita dor. Ainda é necessário dizer duas coisinhas especiais para vocês, que ao se atender um doente crítico vítima de trauma multissistêmico, ou seja, o politraumatizado, aquele paciente que vai apresentar aquela cena bem dramática, aquelas fraturas grandes, feias, não se deixe impressionar pela dramaticidade das fraturas. Não perca a noção do XABCDE, porque é o XABCDE, aquela sequência, é quem vai salvar a vida do seu paciente. O instinto dos leigos, quando prestam um socorro a um politraumatizado com fratura externa dramática, bem exposta, é correr logo para a fratura externa, para a fratura exposta, né? E não é isso, é o XABCDE que tem que ser seguido, porque a vida tem preferência em relação ao membro. Muitas pessoas perdem os membros e continuam com a vida. Temos muitos casos de pais de família, perderam a perna, mas continuam sendo pais dos seus filhos porque a vida foi preservada. Perdeu um braço, mas continua lá dentro da sua família porque a vida foi preservada. Então, foco no XABCDE. Bom, só um exemplo de medicações para dor que podem ser usadas em traumas musculoesqueléticos, não é qualquer dor. Morfina, fentanil, anti-inflamatórios não esteroides, essas são drogas bem pesadas, tá? E é importante dizer que o limiar da dor do paciente, ele pode estar alterado, se ele tiver feito uso de álcool ou de drogas. Então, a percepção da dor dele pode estar reduzida, se ele usou álcool ou drogas. Em especial, por exemplo, a maconha, tá? Eu já presenciei casos de pessoas chegando com fratura exposta,
caso de amputação de membro inferior, e não se queixava de dor, porque tinha feito consumo imediato de maconha. Tá? Isso é importante se investigar também, porque se houver o uso de álcool ou drogas, o médico vai avaliar antes de passar uma outra droga para essa pessoa, certo? Bom, era isso o mais importante que a gente tinha para falar. Lembrando que essa não é uma aula de primeiros socorros, né? Em primeiros socorros vocês veem as coisas bem detalhadas, assim, não é detalhadas, mas vocês veem pequenas lesões, né, de primeiro socorro. Essa aula aqui é para os grandes traumas músculo-esqueléticos, ok? Espero que tenham gostado. Agora vocês vão para a leitura da apostila e depois para os exercícios. Vou fechar aqui. Obrigada pela presença, pessoal, e até a próxima.